Boa noite, amados irmãos. Iniciamos nossa fala nesta noite, desejando aos amados irmãos a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, deixando com os queridos 2 versículos do Salmo 121. O salmista disse: Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Esta é uma palavra que traz para nós consolo, conforto, que nos estimula a buscarmos o Senhor nosso Deus. Este mês de maio, conforme dissemos no próximo domingo passado, é um mês culturalmente conhecido como o mês do lar, o mês da família. E como sempre nós temos feito, nós estaremos usando como texto para a nossa meditação a palavra de Deus no Salmo de número 128. Aquele que teme a Deus será abençoado na sua família, diz o título. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os bens de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Que Deus esteja abençoando esta palavra maravilhosa em nossos corações. Eu sempre gosto de dar esta palavra, não porque a bendita palavra de Deus não seja abençoada, mas que Ele esteja abençoando este momento de meditação, que nós estaremos sendo edificados na meditação. Nós estaremos pensando sobre o assunto um lar feliz. Será possível hoje termos famílias felizes, termos lares felizes? Devido às circunstâncias que vivemos, econômicas, sociais, e também enfrentando tantas adversidades e a desvalorização da família, será possível ainda termos lares felizes? Quando meditamos na palavra de Deus e com ela aprendemos, nós percebemos que é possível sim termos famílias felizes, lares felizes, tementes a Deus. O salmista no Salmo 1 disse: Bem-aventurado o homem, o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite.
Quando partimos deste princípio do temor a Deus, e a Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria, então nós estamos ou estaremos qualificados para termos uma família, para termos um lar abençoado, um lar feliz. Um lar feliz é aquele lar onde há temor a Deus, onde há reverência a Deus, onde há respeito, onde há obediência à sua vontade. Às vezes, quando nós lemos a Bíblia e nos deparamos com o termo temor a Deus, pensamos que precisamos ter medo de Deus. Não exatamente isso, mas reverenciá-lo, adorá-lo, glorificá-lo, valorizá-lo, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso e nós somos suas criaturas. Então, trazer em nossos sentimentos admiração, respeito, humildade, nos colocando no nosso lugar e reconhecendo a sua grandiosidade. A palavra de Deus nos orienta em como termos, então, famílias bem-sucedidas, lares bem-sucedidos. Lá em Deuteronômio, capítulo 6, Deus, preocupado com o povo de Israel, com as famílias de Israel, orientou, não deixou o seu povo sem instruções. Lá no capítulo 6 de Deuteronômio, no versículo 6 e 7, nós lemos: "E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado na tua casa, andando pelo caminho, levantando-te e deitando-te." É o ministério do ensino, é o trabalho sacerdotal. O chefe da casa, o homem de Deus, temente a Deus, preocupado com a educação dos filhos dentro da palavra de Deus. Ele procura de maneira prática, não apenas teórica, ensinar e transmitir aos filhos as verdades eternas das Escrituras Sagradas. Também numa intimidade com Deus, através da meditação, através da leitura e através da oração. Recentemente pregamos sobre Jó. Jó, no capítulo 1 do seu livro, ele recebe elogios de Deus. Foi elogiado por Deus. Deus cita nos primeiros versículos do capítulo 1 suas virtudes: um homem sincero, um homem justo, um homem temente a Deus, que desviava-se do mal. Este homem temente a Deus, justo, reto, que desviava-se do mal, no versículo 5 do mesmo capítulo, a Bíblia diz que ele levantava-se de madrugada e orava pelos seus filhos, oferecia sacrifícios pelos seus filhos, preocupado com a vida espiritual dos seus filhos.
porventura eles blasfemaram de Deus em seus corações. Então nós temos na Bíblia estes registros para sermos imitadores destes grandes homens e também mulheres de Deus, que nos deixaram este legado, para nos ensinar que é possível sim, em todos os tempos, nós termos um lar feliz, uma família feliz. Temos na história exemplo de pais, de mães que se dedicaram à oração, que se dedicaram ao ensino da palavra. Nós lemos certa feita sobre a irmã Susana Wesley, uma mulher de Deus que possuía um grande número de filhos. E mesmo assim, ela encontrava tempo para orar diariamente 1 hora pelos seus filhos. Era uma pessoa bastante ocupada, tinha muitos filhos, mas ela, antes de todos os afazeres, ela se ajoelhava e por 1 hora ela buscava a direção de Deus. E teve o privilégio de criá-los todos dentro do reino de Deus, servindo a Deus, consagrados a Deus. E desta família abençoada surgiu John Wesley, que foi então um grande avivalista do século passado. Homem de Deus, homem que dedicou a sua vida em prol da glória de Deus e do seu bendito reino. Assim é abençoado o homem que teme ao Senhor, diz o texto bíblico que nós lemos há pouco. O cristão abençoado, o homem abençoado, que tem o lar feliz, ele tem prazer na meditação, ele tem prazer nos princípios da palavra, ele tem prazer na prática da oração, ele tem prazer também na participação da vida eclesiástica. Eu gosto da literatura do pastor Max Lucado, e num de seus livros ele diz que a melhor herança que um pai pode deixar para seus filhos se chama exemplo, 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 exemplo. E ele enumera muitíssimas vezes este vocábulo, esta palavra exemplo. A família há de ser uma família participativa. Às vezes ficamos preocupados vendo pais que conduzem os filhos até a porta do templo e depois vêm buscar no final da programação. Chegará o tempo em que os filhos não esquecerão essas atitudes, porque é uma atitude teórica e não prática. A família, ela pode ser uma pequena igreja. Eu tenho dito isto nas minhas mensagens. E a igreja deverá ser uma grande família. A família participativa é fortalecida contra os ataques do inimigo,
porque ela já está de antemão avisada, ela já está de antemão prevenida através do conhecimento da palavra, da comunhão com Deus, da unidade familiar, regida por uma vida de humildade, de reconhecimento dos erros quando necessário for, pedido de perdão, eliminação das mágoas, para que as raízes de amargura não venham brotar e contaminar a todos. Hoje a família é ameaçada em todo o tempo, por todos os tipos de males. Mesmo criando os nossos filhos na igreja, no conhecimento da palavra, não estamos imunes às crises familiares. Aí está o inimigo com todas as suas artimanhas, astúcias, atacando, trabalhando, usando pessoas descomprometidas com o reino de Deus para danificar o caráter dos nossos filhos desde tenra idade. Então nós precisamos estar orando, acompanhando, ajudando e participando e educando. A educação compete ao lar. Eu tenho dito nas minhas mensagens que a formação vem do lar. O lar forma, a escola informa, o mundo deforma e só Jesus Cristo transforma. Então cabe a nós, como crentes em Jesus Cristo, como cristãos, fazer uso da palavra de Deus, sendo exemplo de bom caráter, boa conduta, gastando nossas vidas no reino de Deus, glorificando a Deus. Não tenha dúvida que você terá um lar feliz, uma família feliz. Você meditando na palavra, praticando a oração e participando ativamente no reino de Deus, nas coisas de Deus. E você será, então, grandemente abençoado, juntamente com todos os seus. Que Deus nos abençoe. Eu quero deixar, neste encerramento de meditação, uma palavra do apóstolo Paulo, escrita aos cristãos de Filipos, no capítulo 4, no versículo 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Que Deus abençoe nossas famílias. Amém.